em breve tempo tolerou, ressemantiza-se agora radicalmente o conceito de inclusão, retomando compartimentações de má memória. Em Portugal, com o fim da ditadura fascista, cientes de que transcender positivamente a alienação é, em última instância, uma tarefa educacional exigente de profundas transformações estruturais, a passagem, e por isso mesmo, a passagem à democracia reviu-se também no confronto imediato com 3 pontos críticos do sistema educativo. Fim dos exames como forma privilegiada de avaliação dos alunos, essa foi de imediato. Organização por ciclos em vez de por anos de escolaridade. E uma medida que introduzia uma filosofia revolucionária, que as classes dominantes, muito atentamente, haveriam de minar desde o princípio, por lhes aperceberem perigoso alcance. O ensino unificado, pondo fim à divisão entre ensino técnico-profissional e ensino liceal, imanente à divisão social do trabalho. No sistema capitalista, esta divisão é o eixo sobre o qual se articulam as proposições de Marx e Engels em torno da problemática da educação, estabelecendo uma divisão igualmente radical entre os tipos de atividade e os tipos de aprendizagem, prolongando-se numa divisão social e técnica que interfere no desenvolvimento do indivíduo e constitui a chave dessa trama em que se produz a exploração dos trabalhadores. Quanto mais precocemente essa divisão social e técnica opera na configuração do mapa educativo, menos ela traduz uma escolha e menos democrática é a escola. Porque não escolhe quem quer, escolhe quem pode. Paulatinamente, na razão direta do progressivo enfraquecimento da nossa democracia, tudo se tem vindo a inverter e a perverter, num regresso progressivo, mas em força, ao passado. No retorno dos exames nacionais, logo no final do 4º ano de escolaridade. Na retoma da lógica muito mais seletiva dos anos de escolaridade, mesmo estando ainda formalmente organizada em ciclos. O fim do ensino unificado, com a retoma e o retorno a separações recriadas na sua contínua funcionalidade às novas necessidades da reconfiguração da divisão social do trabalho. Do ponto de vista histórico, conceptualmente reduzida à economia política, somente a economia, e logo depurada de preocupações históricas, sociais e políticas, esta desenvolver-se-á como uma disciplina especializada e altamente tecnicizada, basta ouvir o que dizem, o modo como falam os economistas, sendo a história, a sociologia e a ciência política a encarregar-se do que era insubmissível a esta especialização. Assim se configurava uma divisão intelectual do trabalho científico bastante adequada à ordem dominante, atualizada por uma consistente visão instrumental e desideologizada da técnica. Isto como se, pelas escolhas técnicas, perpassasse alguma neutralidade.
visão reforçada hoje, contemporânea de uma desqualificação do trabalho, visto como um valor superado que já não constitui o eixo a partir do qual se organiza a vida social. No pressuposto do fim do trabalho, do fim da sociedade do trabalho, a designação sociedade do conhecimento é o desidrato de novas propostas de soluções analíticas provenientes de diferentes correntes das ciências sociais, num tempo de redução dos contingentes de trabalhadores e de crescente desemprego, num apelo à exclusão disciplinada e ao papel da escola na sua gestão controlada. À consolidação e amplificação do sistema sempre conveio um contingente de população excludente, agora com uma tal dimensão que atira massas humanas para os circuitos da sujeição à sobrevivência pela assistência social como única proposta de vida que a sociedade lhes oferece. E morre-se de fome. Tal como a Amartya Sen demonstrou que a fome não resulta da falta de comida, mas da sua errada distribuição, também a ausência de conhecimento, do conhecimento que resgata pensamento crítico e ativa a função interrogativa da linguagem e dá sentido libertador ao desenvolvimento científico e tecnológico, não é provocada por uma falta de conhecimento, mas antes pela sua distribuição desigual. Isso coloca-nos face ao problema de quem tem acesso a que conhecimento e de como é feita essa distribuição, que para ser democrática e cumprir as suas vitais funções emancipatórias tem que ser partilhado e o seu acesso estatuído como um verdadeiro bem público. A não ser assim, face ao confronto com um conhecimento utilitarista, alienante e autoalienante, denunciar o racismo da inteligência, que conforma o núcleo das estratégias escolares numa sociedade de classes, através das classificações escolares, é cutucar a onça com vara curta. E aí, garanto-lhes que não sou treinador de bancada. A classificação escolar, tão naturalizada que é imune a ser perguntada, está na primeira linha da universalização das estratégias que no campo educativo são funcionais ao processo da acumulação capitalista. No mundo pós-moderno, pós-colonial, pós-socialista, as categorias explicativas das profundas mudanças paradigmáticas inscritas na revolução tecnológica que o mundo vive passaram a ser mercado, competição, empreendedorismo, reestruturação, globalização. Uma subjetividade e um conjunto de políticas do imediato, que são as políticas neoliberais, disciplinam e formatam o campo atual pedagógico. Os educadores são impelidos a colar competências-chave para o sucesso na vida, essencialmente definido pelo critério da empregabilidade. O conhecimento não tem valor se não corresponder às necessidades do mercado, se não se lhe puder atribuir um valor de mercadoria. Com pouca condição crítica e contra-argumentativa, a tomada de consciência por parte
parte dos professores de que a formação dos professores é o lugar da mais forte concentração ideológica e que as escolhas no domínio dessa formação apenas secundariamente são técnicas e organizativas, mas sim escolhas políticas, essa tomada de consciência não é facilitada pelo centro do sistema. Lembrando Marx, quanto mais distantes estiverem as práticas dos princípios orientadores, mais as relações entre as pessoas são mediatizadas pelas coisas. Daí que me ocorra a clarividente interpelação de Pierre Bourdieu aos intelectuais sobre o seu papel no racismo da inteligência. E por aquilo que em última instância está aqui em causa, começo com o que me permito considerar a melhor síntese que conheço sobre a categoria exclusão. Diz ele: conceder a todos, mas de maneira puramente formal, a humanidade, é excluir dela, a coberto do humanismo aparente, todos os que se encontram desapossados dos meios de a realizar. Ora bem, reconhecida ao racismo a sua condição plural, o racismo da inteligência é uma forma das mais subtis, das mais difíceis de reconhecer